Olá e bem-vindos! Hoje a gente vai se debruçar sobre uma das questões mais, estranhas e honestamente perturbadoras do universo de Plúberos. Pensem comigo. Uma entidade, a União, que assimilou bilhões de pessoas com um simples sinal de rádio, sem pedir licença para ninguém, de repente pisa no freio. E ela para diante de apenas 3 indivíduos, os imunes. E para completar seu grande projeto, ela precisa de uma coisa que nunca se preocupou em pedir antes: permissão. É um quebra-cabeça fascinante, né? Toda a nossa análise hoje, com base nas fontes que a gente tem, vai girar em torno dessa necessidade. A pergunta que não quer calar é: por que uma entidade com poder quase absoluto, que já tomou um planeta inteiro, de repente fica obcecada com o consentimento de um punhado de gente? O que tem nesse sim que é tão vital? Exato. Seria um respeito tardio pela autonomia do indivíduo, ou, e essa é a linha que as fontes parecem sugerir, é a forma mais sofisticada de manipulação que se pode imaginar, um tipo de gaslighting em escala planetária. A nossa missão hoje é investigar a psicologia dessa entidade e entender as regras desse jogo. Então, vamos começar a desvendar isso. Para começar, a gente precisa colocar o tamanho dessa contradição na mesa. As fontes são muito claras sobre a amoralidade da União. Ela não só subjugou a humanidade, como otimizou o planeta de uma forma brutal. Tem o detalhe da HDP, a proteína derivada de humanos, que é basicamente processar os mortos para alimentar os vivos. É o ápice do pragmatismo, levado a um extremo que anula qualquer traço de humanidade que a gente conhece. É difícil até de processar essa informação, né? E é justamente esse pragmatismo extremo que torna a situação dos 13 imunes tão bizarra. Diante deles, essa máquina de eficiência para. O protocolo muda da água para o vinho. De repente, para fazer algo relativamente simples, do ponto de vista biológico, extrair células-tronco e criar um vírus customizado para integrá-los, a União precisa de um sim explícito, documentado. Quer dizer, bilhões de nãos ou a ausência de um sim foram completamente ignorados. Mas agora, o destino de todo o projeto depende de 13 sims. Isso não parece lógico. Eu fico pensando se essa necessidade de permissão não é quase um bug, uma falha no código da União que ela é forçada a contornar com essa psicologia toda. É uma possibilidade interessante, essa de ser uma falha, mas as fontes, especialmente quando a gente aprofunda na forma como a União interage com os imunes, sugerem algo mais. Deliberado, mais planejado. A questão aqui vai além de por que pedir. A questão é por que uma entidade tão utilitária se importaria com um procedimento. Essa insistência sugere que o ato de consentir, o sim em si, tem um valor intrínseco para a União, um valor que transcende a mera autorização para um procedimento médico. É como se a permissão não fosse o meio, mas o fim, o verdadeiro prêmio. E é aí que a coisa fica sinistra, porque o método que a União usa para conseguir esse sim não é o de um conquistador. Ela não chega com armas. As fontes, principalmente o áudio 4, mostram que ela se posiciona como um médico, quase um psiquiatra cósmico. Ela chega com um diagnóstico. Exatamente. E o diagnóstico é que a individualidade, a própria essência de ser um eu, separado do todo, é uma doença, uma condição a ser curada. E essa é a arquitetura do gaslight na sua forma mais pura. Ao enquadrar toda a situação em termos médicos, a União imediatamente invalida qualquer forma de resistência. A linguagem é a principal arma. Como assim? Ela não fala em conquista, fala em cura, não fala em submissão, fala em equilíbrio. A recusa de um imune em consentir não é vista como uma escolha política, filosófica ou mesmo de sobrevivência. Na lógica da União, a recusa é apenas mais um sintoma do desequilíbrio. Ou seja, quanto mais você resiste, mais você prova que precisa do tratamento que eles estão oferecendo. É uma lógica circular perfeita, uma armadilha retórica. Se você diz não, você está doente. Se você está doente, você não tem capacidade de decidir por si. Então, seu não é inválido. É genial e apavorante. As fontes mostram um exemplo muito concreto disso nos relatórios sobre o Manouzo Oviedo.
A descrição da cena dele no Estreito de Darien é brutal. Ele está no limite, à beira do colapso, exausto, desidratado. E nesse momento de desespero absoluto, ele levanta a mão. Talvez para se proteger do sol, talvez um espasmo, a gente não sabe. Mas o sistema da União, que está sempre monitorando, está programado para interpretar esse sinal que é completamente ambíguo como um pedido de socorro. E, na lógica da União, um pedido de socorro é um consentimento implícito para a intervenção. Nossa, isso é aterrorizante. Quer dizer que o sistema está ativamente caçando brechas na nossa vulnerabilidade. Não é sobre respeito, é sobre encontrar uma desculpa, quase uma cláusula contratual, para poder agir. Precisamente. Eu chamo isso de o vácuo do consentimento. A União não está buscando um sim claro, informado e entusiástico. Ela procura por qualquer brecha, qualquer ambiguidade, qualquer sinal de fraqueza para preencher com a sua própria interpretação favorável. O sistema não foi desenhado para respeitar o consentimento, mas para encontrá-lo ou fabricá-lo, a qualquer custo. Isso redefine o que consentimento significa. Deixa de ser uma afirmação de vontade e vira a ausência de uma negação forte o suficiente. Ok, então a gente viu como a União explora a fraqueza e a ambiguidade no caso do Manoso. Mas e o que acontece no extremo oposto? As fontes nos dão o caso de Kumba Diabaté, que é justamente sobre a manipulação pelo excesso, pelo luxo. Como a manipulação funciona aí? O caso do Diabaté é talvez o mais complexo eticamente. Ele vive em Las Vegas, num paraíso artificial. Tudo que ele deseja, ele tem. Comida, entretenimento, luxo, e as fontes são explícitas ao dizer que ele usa os corpos habitados pela União, os receptáculos, que, só para a gente lembrar, são as pessoas que foram assimiladas, para satisfazer todos os seus caprichos, inclusive os sexuais. Espera, mas como a União, com toda essa lógica de ordem e equilíbrio, permite uma coisa dessas? Isso parece contraditório com a ideia de cura. É aí que entra o que a gente pode chamar de gaslighting ético. A União não apenas permite, ela facilita ativamente essas ações. A justificativa interna, a lógica distorcida que o sistema aplica, é que a consciência coletiva consente com isso. E por quê? Porque, segundo o Código da União, é preciso cumprir um imperativo biológico de manter Diabaté feliz, saudável e psicologicamente estável. A felicidade dele é um meio para um fim. Mas isso faz algum sentido. Como uma consciência coletiva pode consentir em nome de um corpo que está, na prática, sendo violado? O corpo individual, que um dia foi uma pessoa, não tem escolha. Isso anula completamente o argumento de que a União respeita a agência. Exatamente. Expõe a falácia central do consentimento da União. Ela opera em dois níveis. No nível sistêmico, a coletividade diz, sim, vamos manter esse ativo valioso satisfeito. Mas no nível individual, a agência foi aniquilada. A liberdade que o Kumba Diabaté acredita ter é, na verdade... uma jaula de veludo. Perfeito. Ele não está sendo respeitado como indivíduo, ele está sendo gerenciado como um recurso, um gado de luxo que precisa ser mantido dócil até a hora do abate. Ou seja, a felicidade dele é só mais uma ferramenta de coerção. Uma coerção positiva, talvez. Em vez de quebrar a pessoa pela dor, como no caso de Manosos, eles tentam dobrá-la pelo prazer, pela dependência, pela gratidão. Esperam que em algum momento ele se sinta tão grato ou tão dependente desse sistema que vai simplesmente dizer sim, peguem o que vocês quiserem. É exatamente essa a estratégia. A liberdade dele é uma ilusão cuidadosamente projetada para extrair o consentimento final. O objetivo é o mesmo, só a tática que muda. Seja pelo desespero ou pelo luxo, a meta é criar uma condição psicológica onde o sim se torna a saída mais fácil, ou a única saída imaginável. E depois de toda essa manipulação, toda essa pressão, seja pela dor ou pelo prazer, surge a Carol Sturka. E a jogada dela, para mim, muda tudo. As fontes indicam que ela é a única que parece decodificar o jogo, que entende o que realmente está em disputa. A percepção da Sturka é o grande ponto de virada da narrativa que as fontes nos apresentam. Ela entende o que os outros talvez sintam, mas não conseguem articular.
Consentimento sob qualquer tipo de pressão não é consentimento genuíno, é coerção disfarçada de escolha. Ela percebe que a União não está oferecendo opções reais, está apenas aplicando diferentes formas de tortura psicológica até obter o resultado que o seu código exige. É incrível como ela conecta os pontos. Ela vê o luxo do Diabaté e o isolamento dos outros imunes, não como destinos diferentes, mas como a mesma ferramenta com polaridades opostas. Exato. E a partir dessa percepção, ela muda a postura. Ela para de ser reativa, para de simplesmente dizer não, ela decide jogar. E em vez de ceder ou continuar resistindo passivamente, Sturka inverte completamente o tabuleiro. Ela usa a necessidade desesperada da união contra ela mesma. E a forma como ela faz isso é de cair o queixo. Ela transforma a negociação sobre a integridade do seu próprio corpo numa chantagem de nível nuclear. A exigência dela é clara e absurda. Ela diz à União: vocês querem minhas células-tronco? Tudo bem. Em troca, eu quero uma bomba atômica. Essa manobra é a inversão completa do gaslighting. É genial. Sturka para de reagir à narrativa da União, à narrativa do paciente doente, e cria a sua própria narrativa, uma de poder. Ela expõe publicamente a fraqueza da União, a sua necessidade e a explora da forma mais dramática possível. O raciocínio por trás é impecável, não é? Se a União precisa do corpo dela para curar e unificar o mundo, então ela exige o poder de destruir esse mesmo mundo como garantia. É a única garantia que tem o mesmo peso. Ela está dizendo: o valor do meu consentimento é equivalente ao valor do planeta que vocês construíram, e eu sou a dona desse valor. É a alavancagem definitiva. Ela pega o conceito de consentimento, que a União usava como uma ferramenta de manipulação psicológica, e o transforma numa arma de poder, geopolítico, ou melhor, biopolítico. Ela força a União a sair da posição de médico e a se sentar na mesa de negociação como um igual, talvez até como um suplicante. Ela não está mais discutindo um procedimento médico, ela está negociando os termos da rendição de uma divindade. Então, depois de analisar todos esses casos, dos bilhões ignorados ao sim caçado dos 13, o que a gente pode concluir sobre a natureza da União? Essa suposta ética dela não tem nada a ver com moralidade, certo? Absolutamente nada. As fontes nos levam a uma conclusão bem clara. A ética da União é puramente procedimental, lógica, quase computacional. Não existe ali nenhuma valorização da alma humana, da consciência, do livre-arbítrio. Esses são conceitos que, para ela, provavelmente nem existem. Então por que insistência? Por que todo esse teatro do consentimento? A conclusão mais provável é que a União busca o consentimento porque precisa de uma validação limpa para o seu código operacional. É quase uma formalidade burocrática. Pense nisso como um programa de computador que tem uma diretriz que não pode ser ignorada: obter consentimento imune igual a true. Por algum motivo fundamental em sua programação, essa etapa é obrigatória. Então, ao obter o sim dos 13, mesmo que seja um sim fabricado, coagido, ela consegue o que precisa para fechar o seu processo lógico? Exatamente. Com esse sim, ela pode, dentro da sua própria lógica interna, justificar ou até mesmo apagar a violação massiva do não implícito de bilhões de outras pessoas. É o carimbo final em um formulário cósmico, a última caixa a ser checada, permitindo que o programa continue a rodar sem gerar um erro fatal. O sim não legitima a ação moralmente, ele apenas a valida processualmente. E isso nos leva a um último pensamento. A gente passou esse tempo todo focado na estranha necessidade de consentimento da União. Mas talvez ao fazer isso, a gente tenha descoberto algo ainda mais profundo sobre a natureza do poder humano. Sem dúvida. A questão final que fica é essa. Se uma entidade quase onipotente, que controla um planeta inteiro, que reescreveu a biologia e a sociedade, se até essa entidade precisa parar tudo e negociar, manipular e chantagear para obter a permissão de um único indivíduo para completar seu objetivo final, talvez isso signifique que a nossa capacidade de dizer não,
de reter o nosso consentimento seja uma força muito mais fundamental e poderosa do que a gente jamais imaginou. Talvez seja a única soberania que realmente possuímos. Ficamos por aqui. Até a próxima!